Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui. Cara, pra você que tá chegando agora nesse vídeo, esse daqui é um guia definitivo de tipos de ordem, tá bom? Pra exchanges. Então, assim, funciona tanto no FTX quanto em diversos outros exchanges. Então, esse guia vai te servir como uma forma geral, tá? Porque funciona a mecânica de como funciona tudo isso. Eu criei alguns exemplos bem legais aqui, tá? E eu vou demonstrar para vocês aqui como é que funciona. Então, aqui eu criei uma subconta na FTX, tá? Tutorial N Vieira com $50 e vou usar esses $50 só para dar alguns exemplos para vocês de como funciona tudo isso. Eu cheguei a demonstrar já o formulário de ordem estruturada e ordem avulsa no vídeo anterior, mas como esse vídeo aqui também pode ser um vídeo criado à parte, tá? Ele pode ser divulgado de forma à parte, então eu vou explicar rapidamente isso daí aqui também, tá? E um ponto importante. Assim como no vídeo do guia definitivo de alavancagem, tá? Esse vídeo aqui também no YouTube, no computador, ele vai estar mostrando aqui, ó, os capítulos item a item, tá bom? E além de mostrar os capítulos aqui, se você abrir aqui, ele vai ter também os capítulos na descrição para você poder pular. Então, cara, você pode ir no foco do que você precisa. Eu vou criar isso aqui como um vídeo único, tá? Um guia geralzão, que eu acho que fica bem legal isso daí, pelo menos para esse tipo de conteúdo, para a pessoa poder abordar tudo isso. Então eu vou explicar order limit, stop market, stop limit, o que é stop loss, stop gain, o que é slippage, que é derrapagem. Eu vou explicar trading stop, take profit limit, take profit market, usar stop limit também para botar alvo, enfim, algumas coisas interessantes que vale a pena você ficar ciente, não só na FTX, mas em várias outras exchanges, tá bom? Então, cara, espero que vocês curtam esse vídeo. Tá? É um vídeo que eu criei bastante material de exemplo para ficar uma coisa bem didática e espero que o pessoal consiga absorver bastante esse conteúdo aí. Tá certo? Então, cara, bora pro vídeo aí. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. É o seguinte. Antes de começar a entrar nos conceitos de todos os itens, vamos mostrar uma particularidade aqui da FTX, tá? Que seria isso aqui, ó. Tá? Então a FTX tem dois tipos de formulários diferentes. Tá? Então eles têm esse formulário aqui que eu falo que é o formulário estruturado e esse formulário aqui que é o formulário avulso. Então o formulário avulso tem todos aqueles conceitos que eu falei que eu vou explicar aqui. Ordem limit, ordem mercado, stop mercado, stop limit, trend stop, tudo aqui. Tá? E aqui seria a ordem, o formulário estruturado. Tá? Então eu vou explicar rapidamente o formulário estruturado, que é o que eu uso com certeza muito mais, porque eu acho mais interessante. Tá? E depois a gente vai passar para as ordens avulsas, porque é interessante vocês saberem como funciona cada item. Tá certo? Então, cara, deixa o like, compartilha esse vídeo aí para um monte de gente, ajuda. E esse vídeo, como eu falei, faz parte da mentoria da FTX. Tá? Então, no link da descrição e no comentário vai ter a playlist para a mentoria completa, caso você tenha caído nesse vídeo de forma avulsa, né? Tem a mentoria completa ali que eu criei da FTX. Então, cara, aproveita, tem um conteúdo bem bacana aí para vocês. Tá certo? Então, bora lá pro vídeo. Primeiro de tudo, formulário estruturado. Então, cara, esse formulário estruturado é uma das coisas mais bacanas que eu acho na FTX. Eu uso demais isso aqui. Por quê? Aqui, além de servir como uma calculadora, ele ainda faz todo o trabalho sujo para você. Tá? Então, digamos que eu queira colocar uma ordem aqui, tá? Vou botar digamos que eu queira entrar aqui, botar uma ordem de stop, por exemplo, aqui abaixo dos 50 mil, 49.900. Eu posso vir aqui e botar que a minha entrada acontece em 50.900. Take profit seria meu alvo. Eu vou deixar sem alvo por enquanto. Vou botar aqui meu alvo, vai, em 52 mil. Tá? E aí eu posso vir aqui e falar, bom, meu stop loss vai ser em 49.900. Repara o seguinte, aqui é a quantidade, então aqui eu vou aumentar a quantidade de Bitcoin e repara que ele vai me dar a estimativa em dólar. Tá? Tem a preferência em mudar sempre por aqui e não por aqui, ó, porque você vê que as casas decimais dão uma diferença em dólar de um para o outro. E se eu vier aqui, por exemplo, botar $12, vai me dar duas casas decimais. Se eu botar 120 aqui, ó, tá vendo que ele muda ali? $2 vai dar isso daqui. Só que isso daqui não equivale a $2, ele vai arredondar. Olha aqui, isso aqui equivale a 10 e 19, então ele vai sempre arredondar para baixo. Porque é entre 10 e o 15, no caso o 12 tem valor entre isso. Então, essas casas decimais aqui, elas podem te atrapalhar um pouco no seu gerenciamento de risco nesse ponto. Então, muda sempre por aqui. O legal é que você pode usar a setinha do teclado, tanto aqui
quanto nos valores aqui, ó, é possível você usar a setinha do teclado também. Então isso evita erro de digitação, é um ponto muito bom que eu acho de usabilidade, tá? E o legal é o seguinte, quando eu faço isso daqui, aqui ele mostra aqui, ó, se eu estou entrando alavancado em quantas vezes, qual que é o preço estimado da liquidação se eu fizer essa entrada aqui, tá? Qual que vai ser meu lucro se eu fizer esse trade e qual vai ser meu loss se eu fizer esse trade. Então aqui, por sorte, acabei botando a mesma distância, então seria um gerenciamento de risco de 1 para 1, que é o que eu gosto de fazer inclusive de parcial. Mas digamos aqui, ó, se eu botasse aqui, ó, 56 mil, ó, então aqui eu já teria uma relação risco-retorno de 5 para 1, um trade que eu entraria com 100 dólares, por exemplo, eu poderia ganhar 10 dólares ou perder 2 dólares com essa mão atual, entrando duas vezes alavancado com esses 50 dólares que estão aqui disponíveis. Tá? Então assim, aqui o que acontece? Se eu aumentar o tamanho da minha mão, olha aqui, ó, repara que ele mostra o meu loss aumentando porque eu estaria entrando mais pesado. Então o mesmo movimento faria ou eu perder mais ou eu ganhar mais, dependendo de para onde esse trade fosse de fato. Tá? Então o legal é isso, ó. E eu posso vir aqui, por exemplo, aumentar meu stop. Então, meu stop aqui eu não quero aqui, ele vai vir mais para baixo. Eu quero que ele venha aqui nos 49.300. Então eu posso vir aqui e mudar para 49.300. E eu vejo que a minha relação risco-retorno virou uma relação de 3 para 1, que estava 5, né? Agora eu perco 8 dólares, né? E eu continuo ganhando os 25. O legal disso daqui, sabe o que é? É que você pode vir aqui de repente, eu gosto de fazer entrada de swing trade em gráfico de 4 horas. Tá bom, então vamos lá. Entrada de swing trade em gráfico de 4 horas. Deixa eu descer isso aqui. Ó, digamos que eu quero que o meu stop fique aqui embaixo e eu só quero perder, sei lá, 50 centavos de dólar porque é 1% da minha banca. Minha banca é 50 dólares. Né? Ou eu quero perder, 5 dólares, vai. Vamos dizer que a banca fosse 500. Se eu quero perder 5 dólares nesse movimento todo, cara, se eu boto meu stop aqui em 41 e 41.900 com essa mão, 41.900 com essa mão aqui, ó, daria 45 dólares de loss, de 254 dólares que eu teria entrado. Então aqui eu consigo fazer o que? Reduzir a mão até ajustar nos 5 dólares. Aqui, ó. Eu teria que entrar com essa mão aqui para ter o gerenciamento de risco que eu preciso para um swing trade. Então é legal que eu consigo daqui já ter um cálculo interessante de quanto eu preciso entrar para fazer uma operação de swing trade ou até de scalping ou day trade. Eu consigo gerenciar o risco completo por aqui, tá? Aqui detalhe, aí aqui como eu não estou entrando alavancado, estou com 0,5% da banca, minha liquidação é zero, então eu não liquido. Então, aqui como eu falei, eu estou em futuros, futuros não tem, futuros têm risco de liquidação, eu vou falar sobre futuros mais à frente, porém aquele detalhe, futuro não liquida se você não entrar com mais do que você tem, então é bem tranquilo nesse sentido de você poder gerenciar teu risco, o teu stop te dá segurança ali também de quanto você pode perder, vai te ajudar a controlar legal. Então aqui, vou sair em 75 mil, então aqui você vai perder 4 dólares ou ganhar 12 dólares, tá? Gerenciamento de 2.6. Tá? Então você está arriscando 1 para ganhar 2.6. Isso é interessante. Tá? E o mesmo funciona para venda. Então se eu fosse entrar vendido aqui, tá? Aí eu só inverteria esses itens aqui. Então o stop ficaria para cima e o alvo ficaria para baixo. Aqui, ó. Então eu tenho o mesmo cálculo todo de direção risco-retorno aqui. Tá tudo direitinho. E que detalhe, quanto mais eu mudo a mão aqui, mas eu vou vendo aqui na mesma hora. E o legal, sabe o que é? O legal é o seguinte, se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu voltar isso aqui do jeito que estava, e botar aqui meu stop em 42.283, tá? Então repara o seguinte, se eu reduzir aqui a minha mão, vou deixar a mão bem pequenininha, que eu não estou a fim de ficar torrando muito meu dia também não. Ó, eu vou botar aqui, ó, aqui ele vai entrar mercado. Se eu botar a seta para baixo, repara que eu posso controlar esse preço e já mudou para a ordem limite. Só que detalhe, a ordem limite eu só vou conseguir ver, deixa eu até desagrupar o book aqui, ó. Eu só vou conseguir jogar isso aqui como ordem limite se eu colocar ele nesse book aqui. Se esse preço correr enquanto eu estiver preenchendo isso daqui, por exemplo, eu botei 50.900, aqui ó, agora o preço está acima. Se eu botar assim, ele vai agredir mercado, que é o conceito da ordem limite. Se a ordem limite de compra é jogada no book de venda, ela agride mercado. Se o book de venda é jogada no book de compra, agride mercado. Então tem que me atentar ao quê? Ao valor que está sendo mostrado aqui, ó, 50.869, para botar abaixo. Então se eu vier aqui, ó, 50 mil e... Nossa, tá em 50, pera aí. Ó, tentar botar aqui, vamos ver se eu pego. Bom, entrou no mercado, 10. Ó, então o que acontece? Eu só coloquei aqui
repara o seguinte, ele já colocou a minha entrada aqui, botou meu stop aqui, e a FTX, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não mostra o Take Profit. Eles precisam arrumar isso daqui. Mas aqui, ó, ele já botou o Take Profit aqui em cima, que seria meu alvo de saída. Tá? Porque eu deixei ele preenchido aqui. Então eu já tenho toda a minha estrutura de trade já montada a partir desse momento. Entendeu? Então não preciso esquentar com mais nada. Então aqui deixa eu cancelar essas ordens aqui. Deixa eu fechar esse trade aqui com 2 centavos de lucro. E... Então aqui, ó, só dando um exemplo, deixa eu botar aqui mais para baixo o preço. 49.825, vai. Place order. Ó, então aqui minha ordem ficou pendurada. Ó, não entrou no mercado ainda. Minha ordem está pendurada aqui, ó. Aqui mostra meus gatilhos, então a ordem de stop e o take. Aqui os históricos de ordens, históricos de negociação, tudo direitinho, tá vendo? Então aqui eu consigo fazer todo o meu gerenciamento de risco, deixar uma ordem pendurada aqui já com stop e com alvo, embora meu alvo não esteja aparecendo, ó, eu sei que ele está em 75 mil, eu sei que ele está aqui, ó. Tá bem aqui, ó, 75. Então você pode botar uma linha aqui de repente para ficar salvo, tá, no gráfico, ou simplesmente você monitora, aí você pode planear seus trades, tá? E vai ficar disponível isso daí para quando você quiser. Tá certo? Eu acho legal esse formulário justamente por conta disso. Por aqui eu já consigo calcular rapidamente uma entrada, gerenciar todo o meu risco e não ficar me expondo mais a um risco do que eu gostaria de me expor. Tá? Então, por aqui eu consigo saber se a minha entrada de swing trade está no tamanho bom, se a minha entrada de scalp está no tamanho bom. Então, rapidamente eu consigo tomar uma decisão aqui. E se eu quiser agredir mercado ou botar uma ordem limite, eu consigo fazer tudo o que eu achar necessário. Tá certo? Então... esse formulário aqui seria o formulário estruturado, tá? Então aqui eu posso vir aqui, botar a ordem de mercado. Aqui o Take Profit. Cara, Take Profit e Stop Loss, deixa sempre o ordem de redução junto aqui. Vou explicar depois nos futuros o que é o Reduce Only, tá? Mas deixa sempre marcado isso aqui que ajuda. E cara, é basicamente isso. Na parte de formulário estruturado é basicamente isso. Agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou explicar os formulários avulsos, tá? Bom, então vamos lá. Para ordens estruturadas, tá? A ordem avulsa, desculpa, você vai fazer o seguinte. Você vai vir para esse tipo de formulário aqui, e aqui você vai perceber o seguinte. Existem aqui os tipos de ordem. Ordem limite, mercado, stop market, stop de mercado, stop limit, trailing stop, take profit e take profit limit. Tá? Eu já expliquei a diferença de ordem limit e ordem market, que as diferenças de taxas que podem ter nelas no início da mentoria. Caso você não tenha visto essa mentoria, cara, dá uma olhada aí na playlist que vai estar na descrição, que vai ter toda essa explicação ali. Então eu não vou entrar em detalhes de taxas, vantagens, nada do gênero. Eu vou simplesmente abordar o comportamento, qual o comportamento de cada um desses itens. Sempre está tremendo o item aqui, deve ser por causa do zoom da tela, né? Acho que é por causa do zoom da tela. É o zoom mesmo. Então eu vou abordar o comportamento de cada um desses itens aqui, tá? Na corretora. E isso vale para todas as corretoras, tá? Porque o comportamento é o mesmo em todas. Tá? É a mecânica de como funciona. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou explicar a ordem market. Cara, tem bastante exemplo bacana aqui, tá? Então primeiro de tudo eu vou explicar como funciona a mecânica de uma ordem a mercado, tá? Então uma ordem a mercado funciona da seguinte forma. É simplesmente uma agressão do preço, tá? Então digamos que aqui atrás seja o book de ordens. Então o book de ordens seria esse aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui de novo, vai ficar lado a lado. Ó, então esse aqui é o book de ordens, tá? Então mostra o tanto de ordem está sendo colocado abaixo, o tanto de ordem está sendo colocado acima, e o preço atual está sendo esse daqui que está rolando no meio dos dois books, tá? Então vamos dizer que aqui é o book de ordens e aqui está o preço rolando no momento. Tá? Então, quando eu mando uma ordem a mercado, o que acontece é o seguinte. Eu vou estar agredindo o book, digamos que eu tenho uma ordem aqui de 0.55 BTC e ela come duas linhas do book de ordens ou mais. Tá? Então, quando eu agredir isso aqui, que seria equivalente a eu estar pegando e jogando uma ordem aqui para cima, digamos assim, o preço agora tem em 50.928, eu botasse em 51 mil, por exemplo, e eu tivesse banca para vir nos 51 mil, por exemplo, para vir aqui eu precisava de 900, agora 1 milhão de dólares, digamos que eu tenho 1 milhão de dólares, eu consigo comer todas essas ordens do book e jogar o preço para cá. Tá? Então basicamente o que eu estaria fazendo é
numa ordem a mercado, eu estou aceitando o preço dessas pessoas que colocaram ordens penduradas aqui, e quando eu aceito, se eu tenho volume para fazer o mercado se mover, eu vou comer a ordem de todo mundo que está aqui no meio do caminho e vai fazer o mercado subir para o ponto que eu estou fazendo a minha compra. Então eu vou estar pegando a ordem de todo mundo e isso faz com que o mercado se mova para cima, tá? E a mesma coisa para baixo, no caso de uma ordem de venda, tá bom? E depois o mercado vindo aqui corrigindo tal, ó, ele vai começar, o book vai acompanhar sempre o preço e eu posso aqui entrar no loss, tudo direitinho, depois voltar a entrar no gain, e é assim que funciona pelo menos a ordem a mercado, tá? Então na ordem a mercado você agride o book e faz o mercado se mover, tá? Já na ordem limite, seguinte, a forma correta de botar uma ordem limite, tá? Para ter as taxas de uma ordem limite, seria colocando elas nessa região aí do lado do book que faz sentido. Então, se for uma ordem de compra, você coloca sempre no lado do book de compra. Se for uma ordem de venda, você bota sempre no lado do book de venda, tá? Para ter as taxas de uma ordem limite mesmo. Então, se eu for botar uma ordem de compra, eu tenho que botar sempre nessa parte de baixo aqui. Porque se eu botar aqui, eu estou agredindo esse book. E aí vai executar como se fosse uma ordem a mercado. Eu vou pagar taxa de ordem a mercado. E a mesma coisa vale aqui. Se eu for botar uma ordem de venda, se eu botar diretamente nesse book aqui, eu já vou agredir o mercado e vou vender. Entendeu? Ao invés de deixar a ordem pendurada, esperando uma ordem passiva, esperando o preço bater nela. Então aqui, por exemplo, ó, eu estou com uma ordem pendurada aqui, o preço desceu pegando a minha ordem, eu passo a ficar entrado no mercado. O preço indo a meu favor, beleza, estou no lucro, tá? É assim que funciona, botando o stop, a ordem limite da forma correta, tá? Porém, como eu falei para vocês, pode acontecer o seguinte, digamos que eu venho aqui e jogue uma ordem de compra no book de venda. Tem gente que acaba fazendo isso daí, por quê? Eu quero eu quero entrar após o rompimento de tal valor aqui, eu quero entrar se o preço romper acima desse daqui e acaba botando uma ordem limite aqui em cima. Só que é uma ordem de compra no book de venda. Então o que vai acontecer? O preço o mercado ele vai agredir o primeiro preço que tiver entre os dois books. Tá? Então você vai estar aceitando o preço que tiver aqui. Você não vai estar deixando uma ordem pendurada aqui. Uma ordem limite, ela agride o mercado naquele momento em que ela é colocada. Tá? Pelo menos no book oposto. Então assim, quando você faz isso daqui, você acaba entrando aqui embaixo. Tá? Já vi muita gente se confundir nesse tipo de coisa. Tem outro tipo de ordem que você bota ali em cima, que é uma ordem de stop, eu vou explicar logo logo. Tá? Mas isso aqui faz com que você acabe entrando a mercado e depois o preço pode ir a teu favor e tal, e você lucrar. Tá? Mas o conceito de ordem limite basicamente é mais ou menos por aí. Então você tem que, se você quiser pagar a taxa de limite com ordem limite, você tem que botar sempre do lado certo do book, porque se você botar do lado oposto vai ser equivalente a uma agressão ao mercado, tá certo? Stop market, tá? Então stop market, eu vou mostrar primeiro para vocês aqui como é que é stop market. Quando eu boto aqui em stop market, que seria esse stop de mercado, eu simplesmente vou setar um preço de gatilho. Então eu vou falar que eu quero botar uma ordem de stop aqui em 40 mil. 40 mil. Ó, então se eu botar aqui comprar, desculpa. Aqui no caso eu estou botando ordem de compra, tem que ser de venda. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Então se eu der aqui um vender, essa ordem ela vai ficar pendurada aqui embaixo. Tá vendo? Aí o de compra, no caso, seria acima. Ó, por exemplo, 58 mil. 58 mil. Ó, comprar. Tá vendo? Então o de compra seria acima e o de venda seria abaixo. Tá bom? Então, deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu fechar isso daqui. Fecha isso aqui. Beleza. Então, qual que é a ideia? Tá até botado aqui, ó. Então, se eu for entrar, por exemplo, em long, a minha ordem de stop é uma ordem que faz uma venda automática se o preço chegar nesse valor. Tá? Então a ideia é que ela seja acionada a partir do momento que o preço entrar nessa zona vermelha aqui. Então daqui para cima, uma ordem de venda de stop, uma ordem de stop de venda daqui para cima, ela não faz nada. Tá? Agora se o preço vier daqui para baixo, ela é acionada. Então aqui, ó, se a gente for deixando aqui o preço rolar, você vai ver o seguinte, no momento em que o preço, aqui ó, minha ordem está aberta, no momento em que o preço bate a ordem de stop,
essa ordem é fechada, tá? E a gente tem um trade completamente fechado e o mercado pode continuar caindo e eu vou ter um risco que eu espero, tá? Então a perda ali vai ser uma perda aceitável, uma perda que eu espero, não vai ser nada tipo do outro mundo, sabe? Comparado ao que seria se eu não tivesse uma ordem de stop. Por isso que stop é interessante, ele te ajuda a proteger de algumas perdas que podem ser muito grandes, tá bom? Porém, existe o conceito, tá, de derrapagem, que é como você ficar esperto, tá? Derrapagem seria o quê? No mesmo cenário que a gente estava ali, tá? Então, o mercado ele vem aqui corrigindo e de repente o mercado ele vem aqui na beiradinha do teu stop e quando está chegando no teu stop, vem uma ordem gigantesca, ó, uma única ordem executa o mercado e provoca um movimento forte do preço. Então, a prioridade é sempre das ordens do book. Então, quando o cara agride, por exemplo, está vendendo aqui, ele vai agredir um book de compra, ele vai fazer o preço andar. Então, a prioridade é sempre do book. Apenas depois que o book é executado, que tem o stop executado. Tem um exemplo bem bacana que é, você está em um trem que está saindo, por exemplo, da estação Parque Dom Pedro II em direção à Sé. Você pode tocar ali o botão de emergência para o trem parar ali no meio dos trilhos. Ele só vai parar quando chegar na estação. O stop é a mesma ideia. Tá? Então aqui, quando você tem um dump muito forte, se for um único movimento de uma única baleia, a prioridade é sempre o book. E quando chegar no final da transação dessa única baleia, tá, é que vai ser o seu fechamento a mercado. Então, esse fechamento a mercado acontece no final dessa agressão. Tá? Então, é o conceito de derrapagem que acontece no mercado. Tá? Se você opera tempos menores e muito alavancado, tipo 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos e fica operando alavancado demais, você pode tomar muitos stops desse. Agora, se você opera já 1 hora, 4 horas, tem muita transação para poder fazer um efeito drástico sobre o teu valor, então é um pouco mais difícil de acontecer esse tipo de coisa, tá bom? Pelo menos assim, se acontecer vai ser mais irrisório do que se você estiver alavancado em tempos menores, tá certo? Então aqui, aí o preço pode vir aqui, voltar e fechar aqui, mas o teu fechamento a mercado vai ter sido feito aqui embaixo, tá? Então, uma ordem de stop market é uma ordem que agride mercado sempre, tá bom? E eu acabei esquecendo de fazer o exemplo aqui, mas explicar para vocês também, ó. E aí tem a diferença de stop loss e stop gain, tá? Então eu vou voltar aqui e tentar explicar daqui, ó. Tá? Digamos que o mercado está aqui, tá? E você está com a tua ordem de stop posicionada aqui no gráfico, tá? Se o gráfico resolver vir aqui, e enquanto o gráfico, ó, dessa linha aqui para baixo eu estou perdendo, dessa linha para cima eu estou ganhando, correto? Porque minha entrada aconteceu aqui nesse candle. Então, enquanto o meu stop estiver posicionado daqui para baixo, ele é um stop loss. Tá? Então, ele é um stop que garante um valor de loss para mim. Ele é um stop que garante a minha perda. Uma perda que eu consiga aceitar. Tá? Porém, se vier um candle de alta aqui na sequência e fizer esse movimento, aí depois vier outro candle de alta e fizer esse movimento aqui, se eu pego esse stop e eu boto acima da minha entrada, ele passa a me proteger, a proteger o meu ganho. Então, ele passa a virar um stop gain. Tá? Então, da minha entrada para baixo, um stop loss. Da minha entrada para cima, um stop gain. Se eu estiver operando vendido, onde se o mercado cai, eu tenho lucro, se o mercado sobe, eu tenho perda. Então, aqui vai ser um stop de compra, tá? Porque para fechar a mão da venda eu tenho que comprar. Então, enquanto tiver vendido, o stop de compra aqui em cima, ele me garante loss. Se o mercado cair, eu começo a ganhar dinheiro. Se eu pego o meu stop de compra e eu mover para cá, para frente da minha entrada, e aqui, como eu estou ganhando, ele passa a ser um stop gain. Tá? Esse basicamente é o conceito de stop loss e stop gain, tá? Aplicado. Então, assim, não é uma ferramenta a mais, é simplesmente um conceito de posicionamento de stop. Tá bom? Só isso daí. Agora, vamos falar de stop limit, tá? Stop limit sempre foi um pouco mais complicado de explicar, mas acho que aqui vai ser um pouco mais tranquilo, tá? Então, stop limit ele vai ter 2 ordens que você vai preencher, tá? Uma vai ser o gatilho e a outra vai ser o limite, tá? Então, se eu vier aqui no site da FTX e eu botar aqui stop limit, tá? Ó, eu tenho o preço de gatilho e o preço de limite, tá? E aí eu vou ter a quantidade tudo direitinho. Qual que é a ideia do preço de gatilho e preço de limite?
Bom, vamos explicar aqui na prática. Basicamente, o meu gatilho é o mesmo do gatilho do stop market que eu expliquei aqui para trás. Ó. Então, daqui para baixo ele executa o gatilho, daqui para cima ele não faz nada. Então, no stop limit é a mesma coisa. Daqui para baixo executa o gatilho, daqui para cima ele não faz nada. Mas vamos lá. Se o mercado ele começa... Então aqui temos o book de ordem, é importante no stop limit, tá? Por causa do segundo preço. Então eu tenho esse daqui como o primeiro preço que foi preenchido, que seria esse preço aqui de gatilho, e o segundo como preço de limit, tá? Que seria esse preço aqui de baixo, ó, tá? Então, se o mercado ele vem aqui, vamos lá, deixa eu avançar os frames aqui, e ele começa a cair, o que vai acontecer? Opa, só voltar aqui, ó. Repara o seguinte, essa minha ordem de gatilho, ela está aqui no gráfico. Porém, essa minha ordem aqui, ela ainda não é executada em nenhum momento. Por quê? Porque ela depende do gatilho para ela ter validade. Então, ela aqui está posicionada para, ó, se o preço chegar nela, dispara isso aqui. Tá? Então, essa é a ideia da ordem de gatilho com a ordem de limite. Tá? Então, esse daqui é como se você estivesse botando realmente uma ordem de limite aqui quando o preço batesse em uma determinada região. Então, quando a gente tem o valor batendo no preço de gatilho, esse gatilho é disparado e é ativado uma ordem no book. Porém, vamos lá. Nesse exemplo que eu estou dando, acaba sendo uma ordem de stop limit que vai te fazer pagar a taxa de mercado. Ela vai agredir o book aqui. Tá vendo? Então, é disparado o gatilho aqui e adiciona uma ordem de limit de venda no book de compra. Isso é agressão ao mercado nesse valor aqui. Então, o que vai acontecer? O trade vai ser fechado. Ó, a ordem é ativada, agride preço, aceitando o primeiro preço do book. Ou seja, se você tiver, por exemplo, em alguma outra exchange que não seja FTX, por exemplo, uma Binance da vida, cara, não faz diferença, tanta diferença, o preço que você for jogar de distância aqui, ó. Porque no fim das contas, a quantidade que você está vendendo de ativos é que é o importante. Então você pode botar essa ordem aqui lá longe, eu vou botar lá embaixo. Tá? Vou até mostrar que é mais interessante que você bote lá embaixo, inclusive, do que você botar lá longe. Tá? Justamente por quê? Porque você vai conseguir fechar. Ela, não importa o valor que ela tiver, ela vai agredir o book e ela vai ser fechada no primeiro valor aqui. Tá? Então a ordem ativada agride mercado, aceitando o primeiro preço do book. Então ela vai ser fechada aqui em cima, mesmo que ela esteja colocada aqui embaixo. Tá certo? Agora o que acontece? Então aqui a ordem foi fechada, o preço do mercado continua caindo, show. Só que o stop também pode ser pulado. Então, o que acontece quando o stop é pulado? Tá? Então, vou ter um exemplo disso aqui também. Tem muito exemplo aqui para vocês. Tá? Então, mesmo cenário, só que agora com a ordem de stop um pouco mais próxima daqui. Tem gente que pega o stop e cola aqui assim, ó, como se isso fosse fazer diferença no fechamento, mas não faz. Tá? Na verdade, é até pior. Então, quando você vem aqui, ó, e você tem o book aqui colocado, então a ordem está aqui e o gatilho para aguardar o disparo está aqui embaixo. Tá? Então por enquanto essa ordem aqui ela é apenas uma ordem que está aguardando o gatilho ser disparado para ser colocado no book. Tá? Então o mercado vai vir aqui e vai começar a cair. Ó. O que acontece? Lembra aquele exemplo que eu dei agora há pouco de derrapagem? Tá? Vamos dizer que quando chega perto do seu stop, chega uma baleia e faz um despejo, tá? Então, uma baleia executa uma ordem grande, tá? Que joga o preço nessa região aqui, ó. Então, em uma única ordem, o preço faz isso aqui, ó. Tum. O que vai acontecer? Primeiro, o gatilho é disparado. Essa ordem ela vai estar inativa ainda. O gatilho vai ser disparado. Quando o gatilho for disparado, o que vai acontecer? Vai ativar a ordem no book. E como o preço está aqui embaixo, essa ordem ela vai ser adicionada aqui nesse book. Tá? E aí o que vai acontecer? Esse gatilho ele some, essa ordem vai continuar no book de venda. Tá? E aí entra o ponto que é meio complicado. Tá? Primeiro, beleza, pode continuar aqui. E como é que vai ser o funcionamento desse stop nesse caso? Ele vai ser fechado se o preço voltar e vai fechar com ordem limit. E aí você vai ter o stop acionado. Até aí show, beleza, tudo bonitinho, posição fechada, tudo certo. Só que, se nessa mesma situação, tá, o mercado resolver ir embora para baixo, você não vai ter seu stop acionado. Então o mercado pode ir embora e teu stop não vai ter adicionado de nada. Tá? Então esse é um ponto importante a ser
a ter ciência no stop limit. Ele é um stop que pode ser pulado com frequência. O stop market ele não pula. O stop limit ele pode pular. Desculpa. Já nesse outro exemplo aqui, fechando com ordem limit, seguinte, ponto importante, tá? O gatilho de uma ordem de stop, tá? Ele de stop no caso de venda, ele vai ser daqui para baixo. O gatilho de uma ordem de stop, uma ordem de limit, ele vai ser daqui para cima. É só lembrar do posicionamento dos books que eu mostrei agora há pouco. Tá? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó, para não misturar a cabeça. Ó, lembra que esse gatilho aqui, ó, lembra que esse gatilho aqui, ele acionou essa ordem quando o preço veio daqui para baixo? E aí, como que acontece? Essa ordem aqui, ela vai ser colocada aqui no book. Mas lembra do exemplo que eu acabei de dar? Ela só vai ser executada se o preço vier dela para cima. Então, assim, existe essa diferença do comportamento das duas. Então, uma ordem limite, ela é acionada da posição dela do book, né? No caso, porque, por exemplo, se o preço ele subir e pegar a ordem, ela é acionada. Se o preço continuar caindo, não. Tá? Então o preço tem que vir aqui nela de volta. Então, no caso de uma ordem de venda, daqui para cima ela é executada, daqui para baixo não faz nada. E do gatilho, daqui para baixo é executado, daqui para cima não faz nada. Já a de compra é o inverso. A de compra, daqui para cima é executado, daqui para baixo não faz nada, o stop. E o gatilho de compra, daqui para baixo ele é executado, daqui para cima não faz nada. Então, eu vou explicar depois isso daí com uma imagem, tá? Para ficar bem claro. Na verdade, eu posso até puxar essa imagem aqui agora. Tá aqui, ó. Calma aí. É equivalente a isso daqui, ó. Eu vou mostrar. Isso aqui é um slide futuro que eu vou mostrar. Mas é equivalente a isso daqui, ó. Então, uma ordem de compra de stop é executada daqui para cima. Uma ordem de venda de stop é executada daqui para baixo. Já uma ordem limit, que é equivalente ao take profit, eu vou explicar mais à frente, ela é executada uma ordem de venda daqui para cima, uma ordem de compra daqui para baixo. Tá? É mais ou menos por aí. É coisa que você vai pegando ali um pouquinho, mexendo um pouquinho, você pega isso rápido. Tá? Então, no caso do uma stop limit para garantir o fechamento com uma ordem limit, é o seguinte. Então, como eu falei, o campo de execução de uma ordem de gatilho, que seria essa ordem aqui, tá? Essa ordem aqui. Então, o campo de execução de uma ordem de gatilho é daqui para baixo. E o campo de execução de uma ordem limit é daqui para cima. Então, vamos lá. Se eu inverto, ao invés de eu colocar como eu estava colocando aqui atrás, ó, aqui atrás eu estava colocando como? Deixa eu voltar aqui. Vou botar primeiro frame. Aqui, ó. Aqui atrás eu estava colocando como? Minha ordem de gatilho aqui e minha ordem limite embaixo. Então, se eu inverto isso aqui e eu boto a minha ordem de gatilho aqui e a minha ordem limite em cima, eu tenho um stop limit um pouco mais garantido no sentido de quê? No sentido de fechar minha ordem a limite e não a mercado. Então, se a gente for ver essa execução na prática, ó, então essa aqui fica pendente de ser acionada e o gatilho vai estar aqui e eu vou estar posicionado aqui. Então, se o mercado ele vem, ele começa a corrigir, ó, aqui quando o preço cai, o gatilho é disparado e ativa a ordem limite, tá? Então, minha ordem limite, então, um tique que seja para cima, ela já vai ser acionada. E aí, ela vai ser colocada no book, tá? E quando o preço chegar aqui e voltar, ela é executada e a posição que eu tinha aqui, ó, ela é fechada no momento que ela é executada. E beleza, é a forma, na verdade, mais correta de utilizar o stop limit é essa, para você garantir que vai fechar a limite no mercado. Porém, por exemplo, na Binance não tem stop market, então você tem que usar stop limit daquele exemplo que eu demonstrei, que você coloca a ordem aqui e o gatilho lá para baixo, tá? Então você pode pegar esse gatilho e jogar lá para baixo, o gatilho não, a ordem limite, jogar lá para baixo, não tem problema, que ele vai ser executado no momento em que acabar de ser executado a operação que fizer o acionamento do gatilho, tá bom? Então no caso do stop limit, para você garantir realmente que vai ser fechado a limite, é dessa forma, tá? Porém, vamos lá, existem também os riscos do stop limit ser pulado dessa forma, que seria qual? O stop ser acionado, né? Gatilho é disparado, ordem ativada no book, preço ali, tá pertinho de ser acionado o stop ali para você sair da sua operação, mas o mercado vai lá e continua caído. Então você vai ficar com a tua ordem pendurada. Tá? É um dos motivos que eu não uso e não curto muito stop limit, porém é uma forma válida também
Tem gente que foca muito nas taxas e tal, dependendo do tipo de operação que você faz, é até vantajoso usar stop limit ou não, mas é complicado, tá? O negócio de stop realmente um lance meio complicado, tá bom? Além disso, vamos lá. Existe uma variação do stop, tá? Porque por enquanto a gente está falando de stop apenas para fechar uma posição, tá? Mas ele pode ser usado também para abertura de posição, tá? Então é considerado stop buy ou stop sell, tá? Então é stop de compra ou stop de venda, tá? Então, por exemplo, como eu expliquei, o acionamento do stop, por exemplo, ele é sempre por exemplo, no caso de compra, você vai adicionar um stop de compra aqui, ele vai ser acionado quando o preço estiver daqui para cima. No stop de venda, ele vai ser acionado quando o preço estiver daqui para baixo. Então, por exemplo, se eu quisesse entrar vendido, eu botaria um stop pendente aqui, a hora que o preço caísse, ele ia fazer uma venda. Como eu quero fazer uma compra nesse exemplo aqui, então eu boto um stop de compra aqui e aguardo, tá? Então eu deixo ele pendurado. Então, a hora que o mercado vier aqui e fizer alta, ele vai fazer eu entrar em long a mercado, tá? E aí, no momento que o mercado continuar subindo, eu vou entrar num cenário de ganho, tá? Basicamente é isso. A mercado é simples assim, tá? O stop market, tá? Então esse aqui é um stop market de compra, tá? Já o stop limit cai naqueles mesmos conceitos de ativação. E aí vamos para mais exemplos aqui. Então já sabe, essa área aqui é a área do meu gatilho, tá? Então eu posso vir aqui, ó. Se o mercado faz isso daqui e eu tenho minha ordem limite aqui, então aqui o gatilho é disparado, ativa a ordem no book, detalhe, a ordem está sendo ativada no lado vendedor, tá? Então acaba fazendo uma agressão a mercado e isso vai fazer eu entrar nesse ponto aqui que o preço parou, tá certo? E aí depois o mercado pode continuar subindo, mas é uma ordem a mercado usando stop limit naquele mesmo conceito que a gente viu agora há pouco, tá? Agora, se eu quiser entrar com uma ordem limit mesmo, tá? Então eu tenho esse outro exemplo aqui, ó, que aí eu tenho a ordem subindo, tá? O preço foi lá, esticou, e aí nessa alta toda, na mesma consideração daquela ali, só que aqui foi uma porrada só de um único player numa única transação, tá? E não é picadinha, é de uma única transação. Então ele veio aqui, ele passou a região dos dois, esse gatilho disparou, ativou a ordem no book. Então como a ordem está no book, uma correçãozinha que dá, pronto, entrou no mercado, entrou a limite, desculpa, e aí depois o mercado pode ir ao meu favor. E aí o que acontece? Eu também tenho esse cenário aqui, que eu acho que eu coloquei. Ah, tá certo. É que ali eu dei o exemplo de aqui eu poderia entrar no loss, né? É isso? Ah, tá. Eu acho que faltou botar outro exemplo. É que é muito exemplo aqui, mano. Mas basicamente o que eu quis exemplificar aqui? Acho que eu confundi aqui, mano. É muito exemplo pra botar. Mas aqui a ideia era essa ordem limite ser colocada. Inverter as duas, né? Essa ordem limite está aqui embaixo. Então, o gatilho, quando fosse disparado, ele automaticamente ia pegar essa ordem limite aqui também. Tá? Então, quando sobe aqui, pá, disparou o gatilho, essa ordem limite ia ser botada no book. Então essa ideia aqui, ó. Tá? Exemplificar aqui, tá mais fácil. Então o preço ele veio aqui, acionou o gatilho aqui. No momento que acionou esse gatilho, essa ordem é colocada no book, uma ordem limite aqui embaixo, para poder fazer a entrada com ordem limite. Então se o mercado não for numa porrada só indo embora, ele vai botar essa ordem no book para ser acionada, e aí você pode fazer a entrada com uma ordem limite também, tá? Era isso que eu queria mostrar. Bom, beleza? Então, toda essa parte de stop aí já foi explicado. Agora eu vou falar de trailing stop, tá? O que seria o trailing stop? Trailing stop é um stop que funciona a mercado, tá? Na FTX, infelizmente, não aparece o trailing stop no gráfico até o momento desse vídeo. Espero que coloque em breve, tanto o trailing stop quanto os take profits, tá? Espero que apareça em breve. Mas vamos lá. Qual que é a ideia do trailing stop? Deixa eu abrir aqui mostrar para vocês. Então, trailing stop seria esse aqui. Então, stop market, stop limit a gente falou agora. Trailing stop seria esse aqui, ó. Então, isso aqui eu falo o quê? Eu basicamente falo, eu quero que do preço atual, por exemplo, 100 dólares para baixo, então menos 100 dólares, eu quero botar uma ordem de venda, tá? Como eu falei, ela não vai aparecer aqui, tá? Mas ela vai aparecer aqui, ó.
Então eu tenho em 50.816, ó, o preço está em 50.918 agora, mas estava em 816 quando eu coloquei. Ele vai estar com essa ordem de trading stop aqui. Digamos que eu estivesse posicionado no trade. Qual que é a ideia desse trading stop aqui? Então, se eu estou posicionado no trade, ele vai ser acionado se o preço vier daqui para baixo. Tá? Então vamos lá. Se o mercado começa a querer subir, se eu boto uma ordem de distância de $100, ele vai criar como se fosse um grid aqui para cima. Que cada vez que o preço vai um pouco para cima desse grid, essa ordem ela começa a subir. Tá? Então se eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui eu entrei. Tá? Então aqui eu entrei, coloquei o trading stop aqui. Então se o preço faz uma alta, por exemplo, saindo dessa região aqui, que é desse grid aqui, e vai para esse grid aqui, o meu stop que estava aqui, ele vai subir para junto da minha entrada. Tá? Se o preço vai lá, sobe para esse grid aqui, esse meu stop vai vir para o grid de cima. E assim ele vai se comportando, ó, a tendência subindo, tá? Até o momento em que o mercado pode voltar e bater nele, e aí ele fecha a operação. Então, o trailing stop é um stop que ele se move sozinho, tá? Então ele vai respeitar a distância que você colocar aqui. E o preenchimento dele funciona da seguinte forma. No caso aqui, se eu for colocar um trailing stop que eu quero que ele caia abaixo, um trailing stop de venda que eu quero que ele caia aqui abaixo, eu vou botar o valor negativo, né, de quanto que eu quero que ele... eu quero um trailing stop, digamos que eu estou comprado. E para fechar a compra, eu preciso fazer uma venda. Então eu quero botar $500 de distância, eu vou botar menos 500 e ele vai entrar no valor ali, ó, de $500 abaixo, tá? Então aqui, ó. Pronto, entrou $500 abaixo, tá? Se eu botar o valor de 500 aqui, deixa eu ver que eu nunca testei isso no FTX, mas eu acredito, aqui, ó, tem que ser negativo para venda, é isso aí, tá certinho. Ó, então, para venda eu tenho que botar menos 500, porque é do preço atual, $500 para baixo. Para compra, eu tenho que botar mais 500, porque é do preço atual, ó, aqui ó, de compra, é do preço atual, né? Só que 500 mais acima. Então aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, que é 50, 407 e 51, 407 no caso de compra. Porque eu preciso que esse trailing stop seja iniciado $500 acima do preço atual. Então sempre vou olhar o preço atual e botar a distância que eu quero em cima do preço atual. Se for abaixo, menos 500 uma ordem de venda. Se for acima, mais 500 uma ordem de compra. Tá? E aí ele vai ter esse comportamento tanto numa tendência de alta quanto numa tendência de baixa. Lembrando que ele é um stop market, então você vai pagar a taxa de mercado nele. Tá certo? E aí vem a diferença. Stop para take profit, tá? Qual que é a diferença, tá? Que aí a gente vai ter aqui, ó, para finalizar essa parte, tem aqui, ó, take profit e take profit limit, tá? Então, cara, isso aqui é exatamente a mesma ideia do stop. O que muda é o comportamento que aciona. Então, se eu estou comprado no mercado, um stop de venda ele vai ser acionado se o preço vier daqui para baixo. Já uma ordem de take profit vai ser acionada se o preço vier daqui para cima. Tá? Então, uma ordem de take, por exemplo, se fosse adicionado agora do stop, ela acabaria sendo executada na mesma hora, se tivesse essa possibilidade de ser executada. Algumas exchanges permitem, no caso da FTX tem condição que não permite. Tá? Então, assim, a ideia é colocar stop e alvo. Então, a ordem de take é uma ordem de alvo. E esse comportamento é o que muda, tá? De uma ordem para outra. Então, no caso de um long, esse é o comportamento. Então, uma venda, se eu entrei em long aqui, eu estou comprado. Para poder fechar minha posição, eu preciso vender ou no alvo ou vender no stop. Então, se o preço vier daqui para baixo, ele vende. Daqui para cima, ele vende. Já num short, tá? Numa ordem de venda, seria o seguinte. Eu estaria shortando. Se o preço vier daqui para baixo, ele vai comprar e fechar minha operação de venda. Se vier para cima, daqui para baixo, ele vai comprar e fechar meu lucro, né? Então aqui seria a minha ordem de stop numa venda, como eu falei. Numa venda, se o preço cai, eu faço lucro. Se o preço sobe, eu perco. Então se o preço vier aqui e subir para essa região, é um stop loss de venda. Se o preço vier daqui e bater aqui, ele vai bater meu alvo de compra. Tá? Essa é a ideia. E botando aqui, ó, stop e take profit lado a lado, tá? Então a ideia do stop é qual?
tá? Você pode usar o stop de compra para fazer um stop buy, né? Para fazer uma compra em um rompimento, ou fazer um stop loss, tá? Numa operação de short, como eu mostrei aqui agora. Aqui seria um stop de compra, tá? Então, para fechar a operação vendida. Então, você pode usar esse stop de compra tanto para isso, né? Ou o stop de venda você pode usar para fazer um stop sell, para poder fazer uma entrada vendida num rompimento de uma queda, ou para um stop loss, no caso de um trading de long que você está comprado, tá? E o take profit, você vê que ele tem um comportamento diferente, tá? Então, a venda é executada em cima e a compra do trade é executada embaixo. Você vê que é diferente o posicionamento dos dois, tá? Então, no caso do take profit, é um alvo. Então, se o mercado estiver caindo e você estiver lucrando na queda, você vai botar um alvo de compra. Se o mercado estiver subindo e você estiver lucrando na alta, você vai botar um alvo de venda. Então, o take sell, take sell ou take buy, né? Então, é alvo na posição comprado e alvo na posição vendida, tá? E aí eu te falo, take profit e order limit lado a lado. Cara, qual a diferença, né? Lança o seguinte, os dois têm o mesmo tipo de gatilho, tá? Executam as mesmas ações. Mas qual a diferença entre eles? Você vê que aqui, ó, aqui ele faz um take sell, alvo de posição comprado, executando uma venda, tá? Take buy, alvo de posição vendido, executando uma compra, tá? E aí você bota uma ordem limite aqui, ele executa uma venda, você bota uma ordem limite aqui, ele executa uma compra, tá? Você vê que o comportamento é muito similar. E os dois, eles têm que ser colocados no lado do book, que faz sentido também. Porque se eu jogasse uma ordem de take profit nesse lado aqui, possivelmente ele agrediria o mercado e vice-versa, tá? Se a FTX permitisse, tá bom? Mas como eu falei, a FTX acho que tem restrição para esse tipo de coisa. Então assim, nesses casos, tá? Elas são muito parecidas, têm comportamentos parecidos, mas tem uma diferença entre elas. Deixa eu ver se consigo mostrar isso aqui de uma forma bem prática para vocês. Eu consigo vir aqui, por exemplo, e colocar. Deixa eu abrir uma. Eu vou abrir uma compra aqui a mercado mesmo. Deixa eu botar aqui no mercado. Ó, repara o seguinte. Comprei. Tá? Comprei $20. Então aqui ele vai mostrar. Como eu estou em futuros, ele mostra minha posição aqui nos futuros, tá? Uma coisa que eu adoro em futuros é isso. Ele mostra a posição, ele mostra o PNL, ele mostra tudo. Repara que eu não tenho risco de liquidação nessa operação porque eu tenho $50 e tenho com 20. Então tá suave, né? O mercado pode cair a zero que eu não sou liquidado. Então assim, o que acontece? Repara que aqui eu vou ter... vou botar em uma vez aqui só para ficar mais claro a diferença. Repara que se eu vier na carteira, ó, eu tenho 29 dólares disponíveis aqui ainda para poder fazer a operação, tá? Deixa eu ver se isso aqui na ordem limite, eu não lembro se na ordem limite ele mostra com mais facilidade, mas deixa eu botar aqui, ó. Se eu for botar uma ordem de venda, tá, de 0.0004 BTC, eu não sei se em futuros, eu nunca reparei se em futuros isso acontece, mas vamos descobrir agora. 59.000, 59. Acho que em futuro não acontece. Deve acontecer mais em spot. Deixa eu só ter certeza aqui, ó. Carteira. Que continua mesmo tanto. Tá, em futuros isso não acontece. Mas o que acontece? Em spot, principalmente em spot, tá? Se eu jogo uma ordem limite aqui em cima, eu começo a usar da margem que eu tenho aqui. O meu saldo disponível ele reduz, tá? Deixa eu até fazer um exemplo aqui, peraí. Pronto, aqui ó. Criei uma diferença aqui, tá? Fiz uma entrada aqui no Bitcoin, tá? Eu coloquei uma ordem limite aqui de 0,03, tá? Que foi executada aqui em R$50.963, dólares, desculpa, né? Então minha ordem aqui ela não ficou em números quebrados porque eu tô fazendo stake de 25 FTTs, tá? E me deixa com ordem limite zerada, eu não pago nada para a taxa de ordem no book. Então é um ponto positivo também. Se você tiver uma grana para poder fazer stake de 25 FTTs, compensa que você vai ter desconto nas taxas e você não vai pagar nada na taxa de ordem limite, tá? Então aqui o que acontece? Repara no seguinte. Repara que aqui eu tenho Bitcoin e eu tenho esse saldo e eu tenho essa quantidade de Bitcoin disponível.
Tá? Então eu tenho 0.0003 bitcoins e tenho 0.003 bitcoins disponíveis, não um total de 15 dólares. Tá? Repara o seguinte, se eu vier aqui gerar uma ordem de venda com uma ordem limite em 75 mil e botar aqui, por exemplo, 002 e colocar um vender, olha aqui, ó. Repara aqui, embora eu tenha isso de saldo, é isso que eu tenho disponível. Tá? Então eu tenho 0.0001 disponível. Porque eu tenho uma ordem pendurada aberta, que é essa ordem aqui no book. Então essa ordem que eu tenho no book, ela segura saldo aqui. Tá? Isso daí no spot. Quando eu venho aqui, ó, em ordens abertas, ó, ele vai mostrar as ordens que eu tenho penduradas. Então pode ser uma forma legal de você encontrar a ordem que você tem pendurada. Ou se não, se eu tiver até, por exemplo, no Ethereum USD aqui, ó, e eu clicar em ordens de gatilho, você vê que ele não mostra, porque aqui você está mostrando a de Ethereum. Mas se eu marcar todos os mercados, deixa eu ver aqui, ó. Ah, desculpa, é em ordens abertas, não é ordem de gatilho, tá? Isso aqui é a ordem pendente. Ó, então se tá aqui, ordens abertas, se eu estou em Ethereum, ele vai mostrar só as de Ethereum, mas se eu marco todos os mercados, ó, ele vai mostrar de Bitcoin aqui, ó. Então eu consigo entrar em qualquer ativo aqui, tá? Só de entrar em ordem, você vê, pô, eu tô com saldo pendente aqui em Bitcoin, não sei de onde que é tal. Você pode vir aqui em ordens abertas, marcar todos os mercados e ver que você tem uma ordem de Bitcoin ali que está prendendo essa parte do saldo. Se eu remover essa ordem daqui, olha lá, ó, o saldo fica disponível de novo. Tá? Então o que acontece? Na ordem limite, eu reservo esse saldo. Então assim, se eu quiser sacar esse valor, eu vou ficar com ordem presa. Se eu quiser fazer qualquer coisa, se eu quiser trocar, eu queria fazer uma troca de Bitcoin por dólar agora e tal, que não sei o que, você não vai conseguir trocar tudo que você gostaria. Por quê? Porque o valor que você está disponível não é o valor que você tem. Porque o valor que você tem ocupado ali, já reservado, está ali. Então se, por exemplo, eu tenho aqui 0.0001, não, 2 BTC, que não tinha feito aquela hora, a 60. Então, uma ordem de venda a 60 de 0.002. Então aqui eu tenho esse valor disponível. Se de repente eu falei, pô, eu tô com Bitcoin e quero comprar Ethereum, eu só vou poder comprar Ethereum com esse 0.001. Eu não posso comprar com esse 0.003. Tá? Então, o que o Take Profit ajuda? Ajuda justamente eu a não ficar ocupando esse saldo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar uma ordem de Take Profit, por exemplo, nesse mesmo valor, e dar um vender, ó, repara, a minha ordem ela vai estar adicionada aqui, ó, Take Profit, só que ela não vai ocupar o meu saldo disponível. Então eu tenho flexibilidade para trabalhar com esse saldo. E se de repente o preço vier a bater nessa ordem de Take Profit, porque eu esqueci ela lá, não vai fazer nada, porque não tem efeito nenhum. Se eu não tenho saldo ali, ela não vai executar nada. Entendeu? Então nesse ponto, Take Profit é interessante também. Tá bom? Então assim, é uma das formas interessantes que o Take Profit ajuda, mas ajuda nesse ponto ajuda mais no spot, por isso que eu quis fazer esse exemplo do spot, tá? Ajuda mais no spot do que no futuros. No futuros acaba não afetando tanto, porque não tem essa de reserva de criptomoeda ali, tem tanto disponível, não, você bota ali a ordem no book ali, tá de boas, tá? Pelo menos em futuros isso daí não acontece como acontece no spot, mas como o spot tem muito esse detalhe de residual, de você precisar ficar movendo um saldo de um lado para o outro, então uma ordem de take profit é interessante por conta disso, tá bom? E o comportamento é o mesmo que eu mostrei do stop, só que é invertido, é para alvo e não para stop, tá bom? Além disso, tem uma dica bem legal. Então, esse outro macete é bacana porque você pode armar toda uma posição de trade já antes desse trade ser executado. Então, o que acontece? Eu consigo colocar uma ordem de compra pendurada aqui e uma ordem de stop já colocada aqui. Porém, digamos que você queira fazer um trade com o alvo. Tá? Só que você quer deixar essa ordem pendurada lá, vai precisar sair, quer esquecer, mas você quer que bate tua entrada e quando bater tua entrada ele já bota o seu alvo. Tá? Por que acontece? O Take Profit Limit também tem um problema. Se você tem, assim como eu, o hábito de fazer reentradas, então, por exemplo, você faz uma entrada no trade, você faz uma saída parcial, depois você reentra de novo quando você vê uma outra oportunidade, aumenta na sua mão, você pode fazer outra entrada parcial e tal. Esse alvo que é colocado
no Take Profit Limit, ele é um alvo que não me agrada muito. Por quê? Do Take Profit, no caso, né? Porque ele é algo que vai ficar pendurado. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, deixar a minha ordem toda pendente. Vamos dar um exemplo bem prático aqui, peraí. Ó. Se eu vier aqui, por exemplo, na ordem estruturada, e eu falar aqui, eu quero entrar se o preço cair em 50.800, 50.800, meu stop vai estar em 45.000 e meu alvo vai estar em 57.000, por exemplo, digamos, tá? E eu venho aqui e coloco um place order, vou botar um pouquinho mais para baixo só para não pegar sem querer. Eu vou lá e boto um place order, ó, repara, ele botou minha ordem de entrada aqui, ele vai ter botado meu stop ali nos 45, cadê? Aqui, ó, meu stop vai estar aqui nos 45 e vai estar com minha ordem de gatilho, meu take profit colocado aqui, que seria, pera aí que eu estou com dois gatilhos adicionados aqui, é o de 57, esqueci de remover o outro, pronto. Ó, então eu tenho o meu stop e tenho o take profit. Esse take profit foi o de 57 aqui, ó, colocado aqui, tá vendo? Então eu teria meu gatilho colocado ali. Como eu falei, eu tenho o hábito de fazer reentradas. Então eu poderia estar, por exemplo, em ter comprado aqui, fiz uma parcial, estou no ganho, e de repente faz um pullback aqui, eu quero fazer uma reentrada. Só que eu boto essa ordem pendente. Esse alvo que eu coloquei, ele vai ficar pendurado aqui desde agora. Então, se o preço subir e bater nesse alvo, vai fechar um trade que eu não queria, porque eu só queria que esse alvo entrasse a partir do momento que essa ordem aqui fosse preenchida. Porque esse alvo me interessa se preencher essa ordem. Se não preencher, não me interessa. E o que acontece? Só de eu ter preenchido isso aqui, esse alvo ele já vai estar colocado aqui. Então, essa primeira ordem que eu fiz preenchida aqui, que eu estou querendo carregar, e eu queria botar uma ordem pendente aqui para poder abrir a mão, eu não vou conseguir. Por quê? Se o preço vier aqui, não corrigir para minha ordem, não aumentar minha mão para bater meu alvo, que para mim é o que valeria a pena, ele vai fazer o quê? Ele vai subir, ele vai fechar mais e dar uma posição que eu não queria fechar. Então, a ideia disso daí é qual? Se você quiser armar uma posição por completo, sem utilizar esse modelo aqui, e ainda botar uma ordem de limite de saída, seguinte, eu gosto de fazer isso, tá? Ordem de compra, tá? Para esperar o preço bater nela, e uma ordem de stop já colocada aqui. E o que eu faço na sequência? Quando o preço ele vem aqui e aciona essa ordem aqui, repare o seguinte, eu boto uma ordem de gatilho aqui, com minha ordem de limite, no onde é o alvo que eu gostaria de ter. Por quê? Essa saída, ela só vai fazer se o preço vier abaixo desse ponto que eu queria fazer a entrada. Ou seja, voltando aqui para trás, só para não ficar complicado, se o preço vier aqui e pegar essa ordem, eu vou ter entrado no mercado. Se o preço vier aqui pegar essa ordem e entrar no mercado, um tique para baixo, eu vou ter uma ordem de gatilho que vai botar o meu alvo dessa saída. Então, na hora que o mercado vier aqui bater essa entrada, se ele pegar exatamente meu tique e começar a subir, ele vai subir sem botar o alvo e numa dessa eu vou estar lucrando até mais. Mas se ele vier aqui e pegar essa minha ordem e esse meu gatilho, vai acontecer o quê? Primeiro, o preço vai vir aqui, vai fazer o lenga-lenga dele, ele pode vir aqui em cima, inclusive, vir até o gatilho, eu posso estar posicionado, esse gatilho ainda não está adicionado, ele só está ali, tipo, aguardando. Esse gatilho não, essa ordem está aguardando esse gatilho ser acionado. Então não tenho efeito nenhum sobre ele. Tá? Aí a hora que o mercado vier aqui e bater nas minhas duas ordens, vai acontecer o quê? Eu vou ter minha ordem de entrada preenchida e vou ter minha entrada realizada. E na sequência, eu vou ter o meu gatilho acionado. E quando o meu gatilho for acionado, o que vai acontecer? A minha ordem de redução vai ser adicionada ali em cima. Tá? Então eu vou poder deixar, por exemplo, o meu trade todo programado, todo direitinho, isso se eu estiver fazendo reentradas, tá? Para todos os efeitos, aquele formulário estruturado funciona muito bem. Mas como eu gosto de utilizar ordem limite, umas paradas assim, que ali vai ser ordem limite, tá? Mas como eu gosto de utilizar ordem limite para poder fazer saída, e eu opero mercados futuros, eu não tenho essa de ficar com, tá usando esse saldo, estava reservado daqui para cá, então para mim, é mais interessante fazer esse modelo, tá? Porque aí depois eu tenho o valor sendo acionado quando bater aqui,
ou quando bater aqui. Aquele mesmo cenário de ordem de compra e venda que a gente estava explicando. Porém, eu vou ter uma ordem limit e essa ordem limit ela aparece no gráfico. Isso que é legal também. Tá? Então, nesse mesmo exemplo que eu botei aqui, ó, inclusive, é uma coisa que eu acho legal na FTX é isso aqui. Ó. Se eu botar... voltar para cá. Aqui. Se eu botar a ordem limite de venda aqui de novo, ó. Então, se eu bateu 50.200 e aqui vai vender em 57. Por exemplo, ó, aqui ele mostra a minha ordem de gatilho e mostra a minha ordem de limite. Até hoje, de exchanges que eu mexi, que tinha stop limit, foi a única que eu vi que mostra os dois e que permite eu mover os dois. Permite eu mover tanto a ordem limite quanto o gatilho. Tá vendo? Isso que é legal. E se eu fechar esse aqui, ó, ele, como os dois são atrelados, ele já fecha os dois. Isso é bem bacana. Tá? Então, ela me permite fazer esse tipo de coisa. Em futuros é uma coisa que eu gosto de usar bastante, porque, como eu falei, eu gosto de fazer reentradas. Eu gosto de, por exemplo, estar no núcleo no ativo, então de repente eu vejo ele fazendo pullback e eu posso aumentar minha mão nele. Eu gosto de fazer uma reentrada nele ali, boto um stop, boto um alvo, e às vezes eu vou precisar sair da frente do computador, eu boto esse esquema de deixar o meu alvo engatilhado, justamente porque para não correr o risco de bater meu take profit e reduzir a mão que já estava colocada. Entendeu? E para poder finalizar, vamos lá aqui, ó, só explicar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Voltar para esse formulário aqui. Não, peraí. Esse formulário aqui. Isso. Ordem limite, tá? Então eu tenho aqui post. Então post se garante o quê? Isso aqui é post only, tá? Então ele garante que a minha ordem vai ser executada sempre ao limite. Então, se eu fizer aquele negócio de pegar a minha ordem e acabar jogando sem querer, digamos que eu queira colar a ordem aqui no book, tá? Então o preço está aqui em 9,19, o book está sempre se movendo. Então eu quero vir aqui garantir que eu vou conseguir entrar com a ordem colada, eu posso vir aqui e botar uma ordem de compra. Se eu botar uma ordem de compra aqui agora, ó, ela vai entrar no book aqui, vai ficar uma ordem pendente, e se o preço cair, ela vai ser executada. Tá? Porém, pode acontecer do mercado estar muito volátil aqui, e na hora que eu dou comprar, no mesmo momento que eu dou comprar, esse preço cai. E aí eu acabar agredindo esse lado do book sem querer. Então, com o post only, ele vai fazer o quê? Ele vai garantir que se essa ordem for jogada nesse lado do book aqui, ó, então se eu botar aqui, ó, 51 mil, ó, repara que eu tenho 0.003 e eu der um comprar, ó, ele vai dar a ordem realizada aqui, mas você vê que ele não compra. Ó, eu não consigo jogar a ordem, porque essa ordem ela é cancelada. Ela não tem execução. Tá? Agora, se eu desmarco isso aqui, ó, repara na quantidade ali, ó, eu vou agredir mercado, então vai ficar número picado. Olha lá, ó. Viu? Então agora, ele agrediu. Então o post on, ele garante o quê? Que eu só vou conseguir botar a ordem no book. Então se eu sempre botar a ordem daqui para baixo. Tá? Então essa é a ideia desse post aqui. Já esse IOC aqui, que é Immediate or Cancel, eu vou ensinar uma coisa a mais que não tem na FTX, tá? É os Time Forces. Quando você está com ele desativado, tá? No caso, com essa opção aqui, ó, o padrão dela desativado é equivalente a esse GTC aqui. É equivalente não, é esse GTC aqui, ó. Good to Cancel. Tá? Aí tem o IOC, que é Immediate or Cancel, e tem o FORQ, que é o FOK. Tá? Então, assim, qual que é a ideia dos dois? A ideia dos dois é o seguinte: GTC se uma ordem for preenchida parcialmente, ela vai continuar pendurada ali até ser preenchida por completo. Então, digamos que eu tenha uma ordem aqui, o preço ele vem, ele cai. Eu tenho $500 nessa ordem de entrada aqui, e o preço vem, ele cai, ele preenche uma parte dessa ordem e vai embora. Então eu vou ter comprado $300, digamos que ele preencheu $300 e depois foi embora. Eu vou ter comprado $300 e os outros $200 ficou. E essa ordem vai continuar lá. Porque se o preço vier a cair de novo, ele vai preencher os 200 que faltam para depois ele voltar a subir e pegar os 500. Tá? Então o GTC, a ideia do GTC é essa. É bom até cancelar. Tá? Pelo menos a ideia é essa daí. Então o usuário pode vir aqui e remover essa ordem aqui. Já o Immediate or Cancel, ele vai fazer o quê? Se a ordem não for preenchida na sua totalidade imediatamente, antes de sair desses valores e continuar subindo, então digamos que preencheu os 300 aqui.
automaticamente ele vai remover os 200 que ficou pendente quando o preço começar a andar. Tá? Então ele tem que preencher imediatamente, ou senão ele cancela o restante. A ideia básica é essa, tá bom? E o FeelRQ é o que? Tá? Esse FeelRQ não tem na FTX, ele tem na BitMEX. Tá? O FeelRQ, ele ou você preenche a ordem numa totalidade, ou eu não quero. A ideia é essa. Se chegar aqui e for preencher $300 só, então ele cancela essa ordem, porque para ele não interessa. Ele quer uma ordem que preencha os $500, senão ele não quer essa ordem. Tá? Então a ideia básica por cima desses botõezinhos é essa daqui. Tá bom? E no caso aqui na ordem de stop, esse repetir aqui é mais para ele forçar a execução do stop. Tá? Então, bateu no stop ali e tal, ele pode ficar ali mandando stop o tempo todo ali para garantir que vai fechar mesmo a tua ordem em stop. E no stop limit aqui, não tem nada no stop limit, isso aqui ali mesmo. Então, show de bola. Então, aqui já abordamos todos esses formulários e repara que é o seguinte, aqui eu estou com residual, tá? Então vamos só para um último exemplo aqui, aqui eu estou com residual. Então eu posso fazer aqui o que? Eu posso botar, de repente, fechar parcialmente essa mão aqui com 0.04. Aquele esquema que eu estava falando para vocês. Importante, deixa eu dar uma última dica aqui, só para fechar o vídeo também, tá? Residual, tá? É uma coisa muito comum de acontecer em spot. Tá bom? No caso, por exemplo, da FTX, como eu falei agora há pouco, se eu fizer stake de 25 FTTs, minha ordem limit ela fica zerada, então não pago nada na ordem limit e fica aquele 0.03 redondinho que vocês viram. Agora, se eu for pagar alguma coisa na taxa, ele vai ser descontado isso aqui. E a FTX ainda não me permite utilizar mais casas decimais aqui, como eu falei, inclusive foi a sugestão que eu dei para eles. Espero que eles coloquem mais casas decimais no futuro. Mas enfim, enquanto não bota, fica ciente apenas disso daqui. Se eu chegar aqui e eu quiser vender isso daqui, eu não vou conseguir vender 0.05, porque eu não tenho 0.05. Tá? Então se eu vou botar uma ordem de venda aqui, é um tamanho muito grande. Eu consigo vender 0.04. Tá? Então como é que eu vou fazer com o restante? Seguinte, primeiro de tudo, eu posso fazer essa venda para ficar mais rápido o vídeo, eu vou vender a mercado mesmo. Tá? Então eu vendo 0.04, meu stop seria nesse valor, por exemplo. Tá? E eu vou ficar com esse residual aqui que vale $5. Tem duas formas de eu converter esse residual. Tá? Eu posso converter esse residual vindo aqui na conversão. Essa conversão é uma conversão via OTC. Então aqui eu não estou negociando com outras pessoas como na plataforma. Aqui eu estou negociando diretamente com a FTX. Eu estou comprando e vendendo Bitcoin da FTX e não dos outros traders. Então às vezes a cotação pode estar um pouco diferente. Às vezes eu posso ganhar, como no exemplo que eu converti na aula ao vivo ali com o pessoal. Eu acabei ganhando dólares na conversão. Né? Ou eu posso converter e perder um pouco. Mas aqui eu estou convertendo diretamente com a corretora. Porém, como é sempre um residualzinho pequeno, é um valor que às vezes é irrisório. Então aqui eu posso vir aqui e botar, eu quero converter Bitcoin para dólar, conversão máxima, tá? E eu posso converter o restante aqui. Tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, e botar o converter aqui, vou deixar só um pozinho aqui. Deixa 0087. Opa, peraí. Então eu vou vir aqui. Beleza. Opa. Pronto. Então eu vou vir aqui e vou converter. De propósito eu deixei esse pozinho aqui. Porque vai acontecer, às vezes, de você ter um ativo que você não consegue converter ele por aqui. Deixa eu ver se nesse caso ele vai. Acho que nesse caso ele vai deixar. Bitcoin, acho que Bitcoin ele deixa. Mas se acontecer de ter algum ativo que você não consegue fazer a conversão por aqui, ele tem esse converter PO aqui de cima. Que esse converter PO, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar ativos que você tem, que ele identificou aqui, o 0087, e ele vai converter esses ativos em FTT, tá? E aí eu fico na FTT, que é a moeda da FTX que vale a BNB. E aí, cara, quando você estiver em FTT aqui, no momento em que você tiver, deixa eu ver aqui quantas, que eu não me lembro qual que é o mínimo aqui negociável. No momento que você tiver 0.01 FTT, que dá $3, você consegue pegar esses FTTs e vender aqui.
tá? Então você consegue ir no spot e vender esses FTTs quando você quiser. Então você consegue fazer, por exemplo, você pode converter aqui diretamente. Se porventura essa conversão aqui, que às vezes acontece no spot, na FTX, não negociar essas conversões dessa forma, né? Se esse residual não der para você converter, você pode botar aqui o converter PO, ou convert dust, que deve estar aqui em inglês, tá? E vai virar FTT. E da FTT você pode deixar acumulando em FTT, ou deixa acumular ali até dar aquela 0.1 FTT. Quando tiver 0.1 FTT, você consegue botar uma ordem limite para trocar por dólar de repente. Enfim, você que decide o que você quer trocar. Mas você já consegue desfazer dessas FTTs a partir de 0.1 usando o spot. Tá certo, galera? Então, cara, esse daqui é o guia completo, tá? De tipos de ordem. O próximo passo vai ser o mercados futuros, tá bom? E a última dica antes de finalizar, tá? Aqui, usa sempre os valores, não sei se eu falei isso daqui no vídeo, mas usa sempre os valores da quantidade daqui, tá? Evita usar o valor da quantidade daqui, porque isso aqui pode deixar um pouco perdido. Então, usa sempre esse valor aqui, ó, para cima e para baixo, para poder definir o tamanho da tua mão, que é mais interessante, tá certo? Então, galera, espero ter gostado do vídeo, tá bom? Depois desse vídeo aqui vai ter mercados futuros, tá bom? Então vai ter uma lista de vídeos, vai ter uma introdução sobre mercados futuros, vou deixar uma lista de vídeos para vocês verem antes de abordar o conteúdo que eu gostaria de abordar de mercados futuros. E, cara, como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist de uma mentoria que eu criei da FTX. Espero que vocês tenham gostado. Mano, compartilha com o pessoal aí, com algum amigo, caso ele tenha alguma dúvida sobre o uso de stop, esse tipo de coisa. Acho que esse vídeo foi bem esclarecedor, tá certo? Então, é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Valeu, falou, até mais. Tchau.